E hoje uma moto que não é ótima em nada, mas é muito boa em tudo. Honda XADV 750. Minha história com essa moto é quase de amor e ódio. Essa moto aqui é da frota da 4Ride. Então eu andei com essa moto há mais ou menos um ano atrás. Tava com muita expectativa de sentir como que seria uma scooter com motorzão. Uma scooter que não é câmbio CVT, né? Aqui a gente tem um câmbio de dupla embreagem, mais ou menos como funciona nos carros. A Africa Twin também tem esse câmbio agora. E para contar um pouco mais dessa história, vou subir na moto. Então aqui a gente tem uma posição muito confortável mesmo, né? Então aqui a gente tem o pezinho, 2 lugares. O que eu senti depois da primeira acelerada dessa moto foi muito legal, porque ela é uma moto que no começo ela tem uma entrega um pouco lenta na minha visão, né? Então em primeira marcha ela não é aquela moto que sai do farol levantando a frente e tudo mais, mesmo no modo esporte. Só que da segunda para frente ela é muito forte e quando você está em movimento, em qualquer marcha ela é muito forte. É uma moto que a gente tem aqui um pouco mais de 50 cavalos, mas aparenta ser muito mais. Já já a gente vai dar um rolezinho com a moto e eu vou mostrar na prática como funciona para engatar, como funcionam os modos de pilotagem e como funciona o câmbio automático. Acho que essa é a maior dúvida de todo mundo. Ela não é a moto mais rápida, não é a moto que faz melhor curva, não é a melhor moto para estrada nem para cidade, mas ela une tudo, né? O melhor de todos os mundos. Eu diria que aqui a gente está como se fosse o melhor SUV de andar na cidade, de viajar, de pegar de repente uma estrada de terra. Então aqui a gente tem uma moto com uma concepção off-road, mas que não necessariamente precisa ser usada para um uso off-road, né? O que a gente na prática tem aqui é uma moto que na cidade é excelente, igual um SUV, né? Então a gente não precisa se preocupar com um buraco, a gente tem um motor muito esperto e também se a gente quiser no final de semana pegar uma estradinha off-road, né? Andar com garupa, é uma moto que vai muito bem também. Falando um pouquinho aqui de ergonomia, um banco muito espaçoso, macio, largo e tudo que tem direito, tanto para o piloto quanto para o garupa. Aqui a gente tem uma altura de 820 milímetros do solo, só que é um banco largo, né? Então, se a gente tivesse uma moto mais fininha com essa altura, seria um pouco mais fácil de colocar o pé no chão. Vamos para o banco do garupa. Então aqui a gente tem a pedaleira diferente, muito confortável, gigantesco esse banco, a posição. A minha esposa adorou andar nessa moto aqui, não tem nada que atrapalhe, nada que seja desconfortável aqui. A XADV, em ordem de marcha, né, com todos os fluidos, combustível, tem 236 quilos. Isso parece bastante, só que como a gente tem um centro de gravidade muito baixo nessa moto, tanto andando sozinho quanto com o garupa, a gente não sente esse peso. É impressionante, é impressionante. Eu já andei em várias motos mais leves, em que a gente sente muito mais o peso na cidade. Então, ela é uma scooter que ela é grande, né? Quando a gente vê ela de longe, de frente, assim, ela parece uma Big Trail, né? A frentona dela, a bolha e tudo mais. Só que é uma moto muito fácil de pilotar na cidade, muito fácil mesmo. E com garupa, praticamente não dá para sentir. Não tem aquela coisa de quando você está andando sozinho e de repente tem um garupa, a moto ficar jogando muito a traseira, né? Às vezes no trânsito a gente tem que mudar um pouquinho o jeito de contornar os carros. Aqui não. É praticamente igual se você está sozinho ou está com garupa, o que já é um ponto muito positivo. Suspensão dianteira invertida, Showa com regulagem. Freio dianteiro e traseiro Nissin, excelentes. E além de tudo a gente tem um freio de estacionamento. Então a gente tem uma alavanca aqui, que puxa um cabo de aço, em que a gente tem ali atrás, fora do disco de freio normal, um outro sistema de freio por esse cabo aqui. Isso é legal tanto para estacionar, quanto às vezes no dia a dia mesmo, tá em uma rua íngreme, quer pegar o celular, quer pegar alguma coisa tal, e como a gente tem os freios só na mão, né, não tem como segurar a moto no pé, né, então uma moto pesada na subida tal, puxou aqui, fica tranquilo. Então isso parece uma besteira, mas no dia a dia é muito útil. Como uma scooter não poderia ser diferente, a gente tem uma configuração de roda fora do padrão.
a gente tem na dianteira uma roda 17 e na traseira uma roda 15. Essas duas rodas são raiadas com pneus sem câmara, então a gente tem os raios que passam por fora, né? E aqui nesse caso, né, no caso dessa moto, a gente está com um pneu urbano, um Diablo Rosso 2, o que faz a moto ter um desempenho excelente, né, em curva, asfalto, só que não é um pneu tão bom para os off-road. O original é um pneu misto. O legal da gente ter essas rodas menores é que faz com que a moto seja muito rápida em mudança de trajetória, na cidade, na estrada e também no uso off-road. A chave de presença da Honda, bem pequena, né, cabe no bolso. E aí falando um pouco de conveniência dessa moto, afinal de contas a gente está falando de uma scooter. É muito prático aqui no dia a dia mesmo. Então a gente tem dois botõezinhos aqui, ó, se a gente apertar o primeiro, vai abrir o tanque de combustível. Bem simples aqui, ó, não tem chave. Pegou aqui, já pode abastecer. Fechar. E o outro é o assento. Então a gente aperta, ele destrava. A hora que abre, já tem uma coisa bem legal aqui. A gente tem amortecedor, então ele não fica caindo. A gente só abre aqui. A abertura não é tão grande. E aqui dentro cabe um capacete fechado grande e mais algumas coisinhas aqui na frente. Além disso, a gente tem uma luzinha, que é uma coisa simples, mas tem várias motos que não tem. E a gente tem um carregador USB-C aqui também. Não tem o suporte para o celular aqui dentro, mas o que eu faço às vezes? Ligo ele aqui e puxo o cabo por aqui para ficar com ele carregando no bolso. Parece um pouco gambiarra, mas funciona bem. Um porta-luva. Eu acho um pouco estranho esse porta-luva, porque ele não tem uma super trava, então eu não confio de deixar o celular aqui. Além de tudo, não tem chave. Sei, parece que com a trepidação ele pode abrir, enfim. E ele é bem raso aqui dentro também. Então, sei lá, eu acho que ele é um porta-luvas mesmo, literalmente um porta-luvas. Bolha com regulagem, muitos botões, tipo, muitos botões mesmo. Tanto que um grande problema que eu encontro para andar com essa moto é que é quase impossível achar o botão da buzina. Quando está no trânsito, às vezes eu evito buzinar porque eu não consigo achar. Na direita, a gente tem o freio de mão, né, que é essa alavanca aqui. Inclusive ela é pensada de um jeito muito legal, para evitar da gente sair com a moto com o freio de mão acionado, né, já que não é tão comum a gente ter freio de mão em uma moto, ele fica bem no acionador do motor. Então é quase que né, uma técnica antiga aqui, mas que faz a gente lembrar que para ligar eu tenho que tirar da frente. Aí eu consigo acionar aqui, desligar o motor. E embaixo eu tenho um botão de neutro e de drive. Então quando eu ligo a moto, ela está sempre no neutro. Clico embaixo, ela vai engatar. E aqui na esquerda eu tenho a opção de automático ou manual. Full LED, né? Então farol, lanterna, seta, tudo LED. E é legal que quando a moto está ligada, ela fica com os piscas acesos, né? Fica a lanterna em LED e fica os piscas também. Aqui a gente tem um escapamento com essa saída para o alto, remetendo já uma moto de off-road, né? A gente tem esse bico bem altão aqui. Tem a tampa do motor aqui, super bonita. Acabamento, né? Tudo emborrachado aqui, onde a gente pisa, né? Acabamento, os parafusos, é tudo de primeira, né? A gente vê que é uma moto que a Honda caprichou bastante. Uma outra coisa legal, um botão seletor, que é o mesmo botão em que se a gente clicar, a moto vai iniciar. Então aqui a moto iniciou. Se a gente girar ele para a esquerda, a moto desliga. Então a moto agora desligou. Se a gente virar o guidão e segurar para a esquerda, ela vai travar. Então aqui a moto está travada, eu estou com a chave no bolso e posso sair, a moto vai ficar paradinha onde eu deixei. Isso é muito prático no dia a dia, porque para nada você precisa pegar a chave, às vezes para travar guidão, coisa assim, não precisa. Para iniciar a moto, muito fácil também. Estou com a chave no bolso, cliquei uma vez, destravou, cliquei outra vez, ligou, e aí se eu quiser ligar a moto, eu venho aqui para o punho. Então aqui eu tenho Start. Moto ligada. Uma peculiaridade dessa moto, ela é uma scooter, mas dá para fazer isso aqui, ó. Eu vou desligar ela e vou falar um pouquinho do câmbio. Então aqui, acho que esse é o ponto mais diferente da moto.
Sempre que a gente está andando com a moto e ela precisa de marcha, ela já tem uma outra marcha engatada. Então essa troca é muito rápida mesmo e muito gostoso, né? É um câmbio que hoje, nessa versão, ele está com um escalonamento muito legal. Eu não sinto a necessidade de usar no modo manual, por exemplo. Quando a gente está andando, dá mais mão, ela volta uma marcha para a moto ficar com mais força. Quando ela já está muito estrangulada, ela dá uma marcha a mais para a moto ficar um pouco mais solta. E isso tudo tem muito a ver com o modo de pilotagem, né? Usando no modo esporte, ela sempre vai subir mais o giro, ela vai ficar com o ABS um pouco mais fraco e ela vai deixar o controle de tração bem pouquinho também. Então, se a gente está andando na cidade, passar numa lombada, por exemplo, sem frear, só acelerando, ele vai desligar um pouquinho só a potência da moto com o controle de tração, mas não chega a incomodar, sabe? Não chega a ser, nossa, precisa desativar para andar na buraqueira, não precisa. Então essa moto, assim, para andar na cidade, na buraqueira que for, no modo esporte, ela vai ter uma entrega perfeita, é muito gostoso de andar com ela. E 58,6 cavalos. Só que, cara, é uma moto que ela parece ter mais força do que ela tem, ela parece ter mais cavalaria do que ela tem. Eu não sei explicar direito por quê. Pode ser por conta do câmbio automático, que eu acho que simplifica um pouco os processos, né? É estranho a gente pensar, né? Talvez na Africa Twin agora, né? Uma moto Big Trail sem embreagem. Né? É estranho pensar, mas na prática funciona muito bem. Mas tem um ponto negativo nessa moto, né? Eu diria que o fato dela não ser ótima em nada não é um ponto negativo. Eu acho que ela contornou muito bem e ela é uma excelente moto. O ponto negativo dessa moto, e provavelmente quem já buscou essa moto já se deparou com esse ponto negativo, é o preço. Mais de 100 mil reais. Então, assim, eu entendo o valor dela. Realmente é um projeto que deve ter custado muito caro para a Honda e também trazer para o Brasil uma moto tão específica deve ter um custo muito alto. Eu acho muito legal a gente ter a oportunidade de pilotar essa moto, de poder comprar, só que acaba sendo uma moto muito nichada, né? Porque com 100 mil reais, poucas pessoas optariam nessa moto, né? A gente acaba tendo uma gama de motos muito grande com esse valor, mas eu diria que se fosse para ter uma moto só, com certeza eu teria essa aqui. Porque justamente o fato dela não ser ótima em nada faz com que ela seja boa para todos os usos que eu posso imaginar. E aí, calçada com esses pneus aqui, né, pneus de uso on-road, a gente pode até brincar em uma serra muito bem com ela. Agora a gente vai andar nela. Aqui, estou iniciando. Ó, então ela inicia sempre no modo standard. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ficar tirando, né? Eu uso sempre no modo esporte. Então aqui, ó, em mode, tá vendo os botões, a quantidade de botão. A gente tem aqui o mode esporte. Então aqui ele mostra o quanto ele está entrando de ABS, controle de tração e tudo mais. Pouco ABS, pouco controle de tração. Aqui a gente tem a buzina, seta, pisca-alerta. E aqui a gente passa a marcha para frente, passa a marcha para trás. Vou mostrar na prática como é que isso funciona. Então a moto está no neutro, a gente vai ligar. Então aqui, ó, start. Ligamos a moto, né? Conseguem ouvir um pouquinho do ronco também. Aí aqui a gente tem o neutro e o drive, igual um carro, né? Então a gente vai engatar o drive, mas não precisa apertar a embreagem, não precisa apertar nada. Apertamos, ela está engatada, está em primeira, ó. Está no modo esporte, engatada em primeira. Certo? Se eu quiser manual, eu clico aqui, ó. E aí tá vendo que aqui ele tá mudando de drive para manual, né? A gente vai usar no drive. Gosto muito de usar essa moto no drive. E vou mostrar um pouco, porque assim eu consigo usar o modo automático e quando eu preciso reduzir ou preciso passar, eu consigo usar aqui e ele vai se adaptando. É muito legal isso. Então, tô engatado aqui. Primeira marcha, esporte. Bora conhecer a moto então. Aqui, ó. Bem suave, primeira, segunda. Se eu der mão, ela mantém a marcha, ó, e troca com o giro mais alto. Freio excelente dessa moto. Aqui a gente já consegue. Tá bem frio hoje, porque eu dei uma freada forte, ela ligou o pisca-alerta, ela tem essa função também.
Tá bem frio hoje, então o pneu tá frio também, não posso abusar muito. Aqui ela tá marcando 21 graus, acho que tá um pouquinho mais frio, pelo menos a sensação. Pilotando aqui, a mão tá bem gelada. Esqueci minha luva. Ó, eu vou passar na lombada forte pra vocês verem. Tá vendo? Ela corta muito pouco. Vou passar de novo. Ela corta muito pouco o motor. Então não fica aquela sensação de que a moto tá falhando, sabe? É muito legal. Tá ouvindo o ronco? Gostoso. Então bora. E a moto, eu tô só no automático dela e no freio. Quando eu freio, ela já vem reduzindo marcha. Quer ver? Ó, tô em segunda, vou frear. Então vem para a primeira, voltou para a segunda. Então eu não precisei reduzir. Quando a gente vai entrar numa curva, por exemplo, numa serra, ela vai muito bem, mesmo sem a gente mexer nos comandos aqui. Agora eu vou mostrar um pouco engatando ela. Então, ó, tô em segunda. Aí aqui, ó, na minha mão esquerda, terceira, quarta. Na verdade, ó, quarta. A quarta ela nem tava deixando entrar, ó. A moto tá com o giro muito baixo, então ele também é inteligente aqui, não deixa a gente fazer besteira. Reduzir pra segunda, reduzir pra primeira, pra ela bem forte, tá vendo? Então, o legal disso aqui é que a gente tá no trânsito, sabe que vai fazer uma ultrapassagem e tal, e aí funciona como uma moto manual, normal, né? A gente sabe que vai fazer uma ultrapassagem, é só reduzir uma, ela vai reduzir, a não ser que seja uma coisa muito errada, muito fora, mas ela vai reduzir e vai dar a força que a gente precisa para ultrapassar. E aqui é a mesma coisa, ó, eu tô em segunda, mas como eu tô andando devagar, o motor tá e como ela tá no modo esporte, o motor tá um pouquinho estrangulado. Então eu posso passar manual para terceira, e ó, ela já reduziu porque eu freiei na curva, tá? Então aqui, ó, eu posso vir tudo manual, ó, segunda, terceira. Ela tá mais frouxinha, mas ó, eu acho legal usar no modo esporte porque eu não preciso necessariamente ficar com uma moto sempre esgoelando, né? Eu posso controlar aqui na marcha também. Então isso é sensacional. Aqui, ó, buraqueira, falar um pouco de suspensão. Excelente. Acho que passando na lombada deu pra perceber. Aqui, ó, mexer da mão, a moto vem muito forte. Então, se precisar, ela reduz também a hora que a gente dá a mão. Na hora, muito rápido. Então, na cidade, cara, é um brinquedão muito confortável. É uma moto que funciona muito bem pro uso diário, cara. Porque é isso, você não sente o peso. Ela parece mais forte do que ela é, né? Parece mais potente. E aqui, ó, é muito tranquilo. Quase a gente não precisa pôr o pé no chão, porque ela tem um centro de gravidade muito baixinho. Vou pegar um pouquinho de trânsito aqui pra gente ver como que ela vai sair. Então, entrar no corredor aqui, ó. Boa. Muito, cara, essa moto realmente, eu nunca andei em uma moto tão capaz em tudo. É impressionante, cara, impressionante. A moto é muito gostosa de pilotar e, assim, ela não é um foguete, né? Não é que você acelera e sai do banco. Tudo, assim, é mais ou menos esperada a reação dela quando você andou um pouco. Mas é emocionante, não é uma moto patata, sabe? Te dá a mão. Cara, muito legal. Passar no meio aqui. Essa moto aqui também é uma moto da frota da ForRide, né? Então aqui a gente tem o sistema de compartilhamento de moto, né? Como é que funciona muito basicamente? A gente tem uma moto e a gente tem categorias também que vão nortear mais ou menos pelo preço. E aí a gente compra uma cota, normalmente dentre 4 cotas que uma moto tem, né? E aí basicamente a gente compra um quarto da moto e pode usar um quarto do tempo. O legal é que acho que são duas coisas, né, principalmente. Uma é que a gente sempre pega a moto lá, né? Toda semana que a gente vai pegar, a moto tá cuidada, limpa, revisada. Então é sentar a bunda e andar, né? Com o tanque cheio, etc. E outra coisa é que possibilita, né? A gente comprar motos que talvez ou a gente não ia querer investir essa grana, ou a gente não tem dinheiro também, enfim. Eu já tenho outras motos em casa, né? Não quer comprar uma moto cara. Aqui a gente paga um quarto da moto, um quarto da manutenção, um quarto do seguro.
né? Então é bem maneiro, eu gostei demais. E aí tem um terceiro benefício que ainda é poder trocar por outras motos, né? Então a minha moto é uma outra, por exemplo. E aí de vez em quando eu adoro pegar a XADV aqui. Sou apaixonado por essa moto. Então é isso aí, segue os caras lá. Estamos aqui no corredor, meio travadão em São Paulo. Olha o ronco. Reduzir. Aqui, ó, ela manteve em terceira. Agora se eu der mão ela vem. Passou pra quarta. Eu sou o Jonas, esse é o canal Moto Cilindrada e essa foi a XADV. Se inscreve no canal e manda para os amigos, é muito importante nesse momento que a gente está no começo do canal, para a gente manter toda essa estrutura, trazer bastante moto aqui, que vocês se inscrevam, compartilhem e manda no WhatsApp também. A gente tem Instagram e a gente tem YouTube. Valeu!